nem direita nem esquerda. Não podemos nos esquecer que foram mais de 40 bilhões de roubo da Petrobras. Foram alguns bilhões de rombo no roubo dos aposentados, lá do INSS, muito recente. E mais de 50 bilhões aí no caso do Banco Master. E tem políticos que participaram. Eu que estou dizendo? Jamais. O noticiário te mostra todo dia. E tá certo, teve prisões, tem que ter. Vai ser exemplar? Acredito não. Perdão. Mas é uma posição que eu tenho. E tenho essa liberdade, esse direito. Como tenho a liberdade também e o direito de falar que os políticos têm suas prerrogativas e devem ser respeitadas. Agora, quando pratica algum ato de corrupção, não. Não tem que ter discussão sobre prerrogativa, sobre vamos criar a PEC da blindagem, a PEC das prerrogativas dos políticos. Tem isso não, rapaz. Tem que responder igual qualquer cidadão comum, qualquer cidadão que vai lá, faz algo de errado e responde nas barras da justiça. E falamos desses casos. Quem está preso? Tem algumas pessoas presas, não demoram a sair. Podemos citar também alguns casos notórios. Não sou eu. Quer dizer, eu gostaria muito de falar que eu sei, eu estou. Não, isso aí foi repercutido, foi apresentado, foi denunciado, foi mostrado. Um caso clássico é o do Paulo Maluf, lá de São Paulo. Tinha até aí um jargão utilizado. Rouba, mas faz. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do deputado federal Paulo Maluf, do PP, por improbidade administrativa. A pena inclui multa e suspensão de direitos políticos. Maluf foi condenado por gasto indevido de dinheiro público na construção do túnel Ayrton Senna. A obra foi realizada durante o mandato dele como prefeito de São Paulo entre 1993 e 96. Além de Maluf e do também ex-prefeito Reinaldo de Barros, morto em 2011, foram condenadas as empreiteiras Constran e CBPO Engenharia. Os condenados terão de devolver dinheiro aos cofres públicos e pagar multa de mais de 21 milhões de reais. A pena também suspende os direitos políticos de Maluf por 5 anos, o que o impede de concorrer nas eleições do ano que vem. No entanto, o deputado federal não foi enquadrado na lei da ficha limpa. Paulo Maluf ainda pode recorrer da decisão. Por favor, não é só questão de princípios, é questão de acostumar. Parece que a corrupção na política ou alguns atos de desvio virou uma situação cultural. É cultural no Brasil que na política haja desvios, roubos e outras situações que trazem prejuízos. Políticos, partidos políticos, cria-se leis para que sejam beneficiados de alguma forma. Uma lei batida, discutida, repetida, abordada, que é a 14.230 de 2021, votada por políticos, para beneficiar políticos. Porque quem pratica ato de improbidade administrativa é agente público, mas a maior parte que pratica é agente político. Há agentes também que praticam em determinadas repartições, em determinadas partes que seja do poder público, do ente público, mas em boa parte político. E deveria ter penas maiores, bem maiores, porque não desvia dinheiro de um, desvia dinheiro de muitos. O dinheiro desviado em uma obra de um hospital, ele faz muitas vidas terem prejuízos que não tem como calcular. O dinheiro desviado de merenda escolar, que eu acho abominável, para mim é como crime de latrocínio. Tudo bem? Se você não acha, é um direito que você tem. Mas para mim é como crime de latrocínio. O latrocínio começa hoje com a pena muito mais alta. Acho que é 24 anos. O mínimo 24 anos. Desviou dinheiro de escola pública, desviou da saúde pública, 24 anos. 30 anos. Organização criminosa não aumentou as penas? Então aumente também, que vá até 40. Político, ele não tem que ter só princípios. Não é só a questão da isonomia, ele tem que ter essa moral que está faltando na política nacional no momento que vivemos. Aliás, infelizmente já falta moral há muito tempo. No outro vídeo a gente citou aí o caso dos anões do orçamento. Nos anos 90, antes disso havia outros. Falei do Paulo Maluf, vamos lá, vamos citar também um ex-presidente lá das Alagoas, Fernando Collor de Mello. O que aconteceu? Foi afastado da presidência, aliás, ele pegou e renunciou.
achando que ia manter a condição dele de elegibilidade. Foi afastado, ficou muito tempo afastado, com os direitos políticos suspensos, mas ele voltou, venceu uma eleição e, de novo, na cena do crime, ele pratica outro crime, onde? Na política. Ainda governador de Alagoas, com um discurso duro contra os chamados marajás, servidores públicos com salários altos e privilégios. O tom anticorrupção projetou o candidato no cenário nacional. Em 1989, Collor disputou a presidência na primeira eleição direta após a ditadura. Enfrentou Luiz Inácio Lula da Silva em debates históricos, como este transmitido pelo SBT. Eu sou contra os calotes, eu sou contra o beiço que o meu adversário quer dar na dívida externa, na dívida interna, aí incluída também a caderneta de poupança. A disputa foi para o segundo turno e Collor foi eleito presidente aos 42 anos, o mais jovem a assumir o cargo. O governo já começou com um plano econômico que bloqueou poupanças e afetou milhões de brasileiros. A medida para combater a hiperinflação derreteu a popularidade do presidente e não surtiu o efeito esperado. Denúncias de corrupção, desvios de verbas, compras suspeitas e um carro pago com dinheiro ilícito marcaram o mandato. Em 1992, estudantes lideraram o protesto dos Caras Pintadas contra a corrupção no governo. O movimento foi crucial para pressionar o Congresso a iniciar o processo de impeachment. Em dezembro do mesmo ano, Collor renunciou à presidência, na tentativa de preservar os direitos políticos, mas a estratégia não funcionou. No dia seguinte, o Senado concluiu o impeachment e o deixou inelegível por 8 anos. E tá voltando, esse ano agora de 2026, tá assim, ó. Homens que foram condenados por práticas de improbidade, por práticas de desvio de dinheiro público, estão voltando. Estão voltando à cena do crime. Qual é a cena do crime? As eleições. A política. E se vencerem, lá estarão. Se vão praticar de novo ou não, não sei. Mas eu acho que é muito pouco tempo o que se propõe como uma situação de punição para o político que pratica um ato de corrupção. Estamos deixando muito claro, os políticos que não são políticos que já praticaram, que praticam e que não estão nessa condição de desvio de dinheiro público, que vivem a vida deles dentro de uma condição de respeitabilidade, de honestidade, o salário que eles ganham lá vale a pena. Acho muito alto, quase 50 mil reais para trabalhar de terça a quinta, quer dizer, assim dizem, né? Aí nos anais das notícias, se é ou não é, mas mesmo que seja de segunda a sexta, é muita grana. Peão de obra tem que contentar com o salário mínimo, motorista de ônibus tem que contentar com o salário baixo, professores tem que contentar com o que é oferecido, os varredores de rua com o que é dado. Político não, eles votam os salários deles. Então não tem discussão. Tudo bem, ganha bem, faz igual alguns países, vai pagar bem o político, mas praticou um ato de improbidade, praticou um desvio, cadeia. Vai sumir da cena pública, não vai voltar à política nunca mais, tem que ser extinto. Isso não é sugestão, é uma ideia nossa. A sua ideia nós respeitamos. Então nem direita nem esquerda, para de polarizar o discurso. Pega e escolha alguém que tenha capacidade para fazer algo diferente. Tem muitos homens bons, tanto nessa condição de direita quanto de esquerda. Agradecemos e esperamos que os políticos tenham a consciência de fazer uma proposta de lei interessante, que não seja só a 15.397, que mudou o Código Penal, que mudem as leis também, que possam trazer segurança à sociedade, com pena alta para político que, infelizmente, pratica atos de corrupção, ou atos de improbidade, ou atos que trazem prejuízo à moral pública. Um abraço.